Você já ouviu falar de Émilie Saget, a mulher que tinha uma gêmea fantasma? Não é ficção, e sim uma história real que deixou todo mundo sem palavras. Imagine estar em uma sala de aula e, de repente, ver sua professora em 2 lugares ao mesmo tempo. Isso mesmo, Émilie Saget vivia assombrada por uma versão fantasmagórica de si mesma. Estranho, né? Mas espere, porque fica ainda mais bizarro. Neste vídeo, você vai mergulhar fundo nesse mistério que desafia a lógica e faz a gente questionar o que é real e o que é sobrenatural. Como é possível que uma pessoa seja vista em 2 lugares ao mesmo tempo? É um enigma que, até hoje, deixa especialistas de cabelo em pé. Vamos revelar todos os detalhes assustadores dessa história e te garanto, você não vai querer perder um segundo. Então, se você curte histórias que mexem com a mente e que te deixam preso na tela, você está no lugar certo. Vamos juntos descobrir por que Émilie Saget e sua gêmea fantasma continuam a ser um dos maiores mistérios da história. Pronto para o inexplicável? Então vamos nessa. Introdução ao fenômeno do doppelganger. O conceito de doppelganger, traduzido literalmente do alemão como duplo caminhante, tem intrigado a humanidade por séculos. Trata-se de uma entidade ou uma aparição que parece ser a duplicata exata de uma pessoa viva. Nas histórias antigas, encontrar seu próprio doppelganger era visto como um presságio de má sorte, ou até mesmo um sinal de morte iminente. Esse fenômeno é cercado por um mistério profundo, já que desafia a lógica e a ciência, deixando uma sensação de inquietação em quem o testemunha. Na cultura popular, o doppelganger aparece frequentemente em contos de terror e obras de ficção. Mas, curiosamente, o caso de Émilie Saget traz esse mito para a realidade. Ao contrário de muitas histórias que se limitam ao folclore, o caso de Émilie é suportado por inúmeros relatos de testemunhas oculares que juram ter visto a sua duplicata fantasmagórica. Essas aparições não eram meros reflexos ou ilusões, mas sim uma presença tangível que deixou todos ao redor perplexos e assustados. E é exatamente essa transição do mito para a realidade que torna o caso de Émilie Saget tão fascinante. Como uma mulher simples, uma professora de escola, poderia se tornar o centro de um dos mistérios mais perturbadores já registrados? A resposta para essa pergunta nos leva a uma jornada pelos confins do inexplicável, onde o sobrenatural e o mundo cotidiano se cruzam de maneira assustadoramente real. Quem foi Émilie Saget? Émilie Saget foi uma professora francesa do século XIX, nascida em Dijon em 1813. Ela era uma mulher aparentemente comum, com um amor genuíno pelo ensino e uma reputação de ser gentil e dedicada. Émilie tinha cabelos castanhos claros, olhos verdes e uma aparência serena que inspirava confiança em seus alunos. No entanto, sua vida tomou um rumo estranho e aterrador quando começou a ser associada a um fenômeno sobrenatural que a tornaria famosa e assombrada ao mesmo tempo. Durante sua carreira como professora, Émilie mudou-se frequentemente de escola, mas não porque fosse uma profissional ruim. Pelo contrário, era elogiada por sua dedicação e habilidade no ensino. Contudo, onde quer que fosse, relatos sobre uma estranha duplicata sua começavam a circular. Essa gêmea aparecia em momentos inesperados, frequentemente ao lado de Émilie, mas sempre de maneira silenciosa e perturbadora. Os alunos e colegas de trabalho estavam cada vez mais convencidos de que Émilie era perseguida por um espírito ou uma presença sobrenatural. O caso de Émilie Saget chamou tanta atenção que, em 1845, foi documentado por uma das alunas da escola onde ela lecionava, tornando-se uma das histórias mais intrigantes da época. Embora Émilie negasse ter visto sua própria duplicata, os relatos das testemunhas eram numerosos e consistentes,
criando uma aura de mistério ao redor de sua vida. Esse fenômeno acabaria por definir a carreira e o legado de Emily Sage, transformando-a em uma figura central no estudo dos fenômenos sobrenaturais. O início dos fenômenos estranhos. O primeiro relato do fenômeno estranho envolvendo Emily Sage ocorreu em 1845, em uma escola para meninas na cidade de Livônia, onde Emily lecionava. Os eventos começaram de forma sutil, com algumas alunas notando que Emily parecia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Enquanto ela ensinava na sala de aula, algumas estudantes afirmavam tê-la visto no jardim, apesar de ser impossível para ela estar em ambos os lugares simultaneamente. Essas observações logo evoluíram para algo muito mais perturbador. Durante uma aula, enquanto Emily escrevia no quadro, as alunas começaram a murmurar perplexas, ao perceberem que uma figura idêntica a Emily estava ao lado dela, imitando seus movimentos, mas sem tocar o giz. O duplo permanecia em silêncio absoluto, agindo como uma sombra viva, e desaparecia tão repentinamente quanto surgia, deixando as estudantes em estado de choque. O fenômeno não se limitou apenas à sala de aula. Colegas de trabalho também relataram ter visto Emily em locais onde ela não poderia estar. Uma vez, ela foi vista descansando em uma sala, enquanto simultaneamente sua gêmea perambulava pelos corredores da escola. Esses eventos repetidos começaram a gerar medo e desconfiança entre todos, afetando gravemente a reputação de Emily e sua capacidade de manter um emprego. Apesar de todos esses relatos, Emily nunca conseguiu ver essa figura por si mesma, mas não podia ignorar o impacto devastador que isso estava tendo em sua vida. Testemunhos incríveis. Conforme os eventos estranhos continuavam, o número de testemunhas que afirmavam ter visto a duplicata fantasmagórica de Emily Sage aumentava. Essas testemunhas incluíam não apenas estudantes, mas também professores e outros funcionários da escola. O relato mais impressionante veio de uma aluna chamada Julie von Guldenstube, que descreveu em detalhes como, durante uma aula de costura, a figura de Emily apareceu ao lado da professora real, sentada em uma cadeira e observando a classe em completo silêncio. O mais perturbador era que, enquanto a Emily real se movia e interagia, a duplicata permanecia imóvel, como uma sombra sinistra. Outro testemunho veio de um grupo de alunos que a viram ao mesmo tempo em 2 partes da escola, na sala de aula e no jardim. Isso gerou pânico e confusão, pois ninguém conseguia explicar como isso poderia ser possível. Esses relatos se tornaram tão frequentes e consistentes que começaram a criar um clima de medo e desconfiança em torno de Emily. Alguns começaram a acreditar que ela estava sendo assombrada, enquanto outros pensavam que poderia ser um sinal de algum poder sobrenatural ou maldição. Apesar de todos os relatos, Emily Sage continuava a negar ter qualquer conhecimento ou controle sobre esses eventos. Ela nunca viu sua duplicata, mas não podia ignorar os olhares assustados e os sussurros ao seu redor. A situação se tornou insustentável e Emily foi forçada a deixar o emprego, pois a escola temia que sua presença continuasse a causar perturbações entre as alunas e professores. As consequências na vida de Emily. Os eventos misteriosos em torno de Emily Sage começaram a impactar profundamente sua vida pessoal e profissional. As escolas onde ela lecionava começaram a evitar contratá-la, temendo que sua presença trouxesse problemas sobrenaturais ou que sua reputação pudesse afetar a moral das alunas e a credibilidade da instituição. Emily, que antes era uma professora respeitada e bem vista, agora enfrentava o medo e a desconfiança de colegas e estudantes. Além do impacto em sua carreira, Emily começou a sentir o peso psicológico desses eventos. Embora ela nunca tivesse visto sua duplicata, o constante murmúrio e os olhares assustados
a deixaram profundamente perturbada. Ela começou a se isolar, evitando interações sociais tanto quanto possível, com medo de que novos incidentes ocorressem. Esse isolamento a levou a um estado de angústia e ansiedade, o que só piorou sua situação. Apesar de toda a adversidade, Emily tentou continuar com sua vida, mas as cicatrizes deixadas por esses eventos eram profundas. Ela se mudou para diferentes cidades, na esperança de escapar de sua reputação e começar de novo, mas a história a seguia onde quer que fosse. Com o tempo, Emily se resignou à ideia de que jamais conseguiria escapar desse fenômeno inexplicável, carregando consigo o peso de uma vida marcada por eventos além de sua compreensão. Teorias sobrenaturais. Com o aumento dos relatos sobre o fenômeno envolvendo Emily Saget e sua duplicata fantasmagórica, diversas teorias sobrenaturais começaram a surgir. Uma das mais populares era a crença de que Emily estava sendo assombrada por um espírito, talvez uma alma perdida ou um reflexo de uma vida passada. Essa teoria era sustentada pela natureza silenciosa e perturbadora da duplicata, que parecia agir como uma sombra viva, sem vida própria, mas ainda assim inquietantemente presente. Outra teoria sugeria que Emily possuía habilidades psíquicas inconscientes, como a projeção astral, onde seu espírito poderia se manifestar em outro lugar enquanto seu corpo permanecia imóvel. Isso explicaria como a duplicata era capaz de aparecer em locais distantes e simultâneos, replicando as ações de Emily com precisão assustadora. Essa ideia foi explorada por estudiosos do ocultismo, que viam em Emily um raro caso de fenômeno psíquico não controlado. Por fim, havia aqueles que acreditavam que a duplicata era uma manifestação de algum tipo de maldição ou magia negra, lançada sobre Emily por razões desconhecidas. Essa teoria era menos popular, mas ganhou força entre aqueles que não conseguiam explicar o fenômeno de outra maneira. A ideia de que Emily estava amaldiçoada adicionava uma camada de medo e superstição à história, transformando-a em um conto ainda mais aterrorizante. Explicações racionais e científicas. Enquanto as teorias sobrenaturais ganhavam força, alguns estudiosos e céticos começaram a buscar explicações racionais para o fenômeno envolvendo Emily Saget. Uma das hipóteses sugeridas era que os testemunhos podiam ser resultado de alucinações coletivas, onde um grupo de pessoas, influenciado pelo medo ou sugestão, poderia ver algo que na verdade não existia. Essa explicação, embora plausível, não era suficiente para convencer aqueles que haviam presenciado o fenômeno de perto. Outra teoria científica envolvia a possibilidade de um distúrbio neurológico. Alguns especialistas especulavam que Emily poderia estar sofrendo de algum tipo de epilepsia ou outro transtorno que causasse dissociações momentâneas, onde sua mente e corpo se separavam, criando a ilusão de uma duplicata. No entanto, essa teoria enfrentava dificuldades, pois Emily não apresentava outros sintomas comuns desses distúrbios, como convulsões ou lapsos de memória. Por fim, havia a hipótese psicológica de que Emily estava inconscientemente projetando uma segunda versão de si mesma como resultado de um trauma ou estresse intenso. Essa projeção poderia ser vista por outros devido ao poder sugestivo de sua própria crença ou estado mental. Apesar de essas explicações fornecerem uma base lógica para o fenômeno, nenhuma conseguiu completamente dissipar o mistério em torno de Emily Saget, deixando o caso ainda aberto à interpretação. O impacto do caso na sociedade. O caso de Emily Saget não apenas deixou marcas profundas na vida da própria Emily, mas também teve um impacto significativo na sociedade da época. Os relatos sobre a gêmea fantasma se espalharam rapidamente, alimentando conversas sobre o sobrenatural e desafiando as crenças convencionais. Para muitos,
O fenômeno de Emily se tornou uma prova de que o mundo ainda estava cheio de mistérios inexplicáveis, alimentando a imaginação popular e o interesse por temas como fantasmas, espíritos e a vida após a morte. Nas escolas e instituições religiosas, o caso gerou debates intensos sobre a natureza do fenômeno. Alguns líderes religiosos viam o caso como uma manifestação demoníaca, uma prova de que forças do mal poderiam influenciar o mundo dos vivos. Outros, no entanto, o interpretavam como um sinal divino, algo que deveria ser estudado e compreendido, mas que também trazia um aviso sobre os perigos de lidar com o desconhecido. Além disso, o caso de Emily Sage inspirou diversos escritores, artistas e pensadores da época. Livros e artigos foram escritos para tentar desvendar o mistério, e o tema do doppelganger começou a aparecer com mais frequência em obras de ficção. A história de Emily Sage se tornou um símbolo de como a linha entre o real e o sobrenatural pode ser tênue, deixando um legado que ressoa até os dias atuais. Revisando os fatos. Com o passar dos anos, o caso de Emily Sage foi revisitado por diversos pesquisadores e curiosos, tentando separar os fatos das lendas que se formaram ao redor da história. Ao revisitar os testemunhos e relatos, é possível perceber a consistência nas descrições da duplicata fantasmagórica de Emily, o que torna o caso ainda mais intrigante. Muitos dos relatos vieram de testemunhas oculares confiáveis, como estudantes, professores e funcionários da escola, o que deu certa credibilidade ao fenômeno. Por outro lado, alguns estudiosos argumentam que o caso pode ter sido exagerado ao longo do tempo, com o fenômeno se tornando cada vez mais dramático conforme as histórias eram passadas adiante. Detalhes podem ter sido acrescentados ou distorcidos, criando uma narrativa que se afastava da realidade inicial. A revisão dos fatos também levanta questões sobre a possibilidade de que o fenômeno tenha sido uma combinação de coincidências e sugestionabilidade coletiva, uma explicação que, embora cética, não pode ser descartada. Ainda assim, o mistério permanece. Como uma mulher aparentemente normal pôde ser associada a um fenômeno tão inexplicável e persistente? A falta de uma explicação definitiva mantém o caso de Emily Sage no campo do inexplicável, alimentando o fascínio daqueles que estudam o sobrenatural. Mesmo com todas as revisões e tentativas de racionalização, o caso de Emily Sage continua a ser um enigma, desafiando tanto céticos quanto crentes a chegarem a uma conclusão. Conclusão e reflexões finais. O caso de Emily Sage permanece um dos mistérios mais intrigantes da história, desafiando tanto o entendimento científico quanto as crenças populares sobre o sobrenatural. Mesmo depois de tantas tentativas de explicar o fenômeno, a história de Emily continua a provocar debates e fascinação. O que realmente aconteceu naqueles anos em que ela foi assombrada por sua própria duplicata? Seria o fenômeno um produto de alucinações coletivas, uma manifestação de um distúrbio psicológico ou algo verdadeiramente inexplicável? Para aqueles que acreditam no sobrenatural, o caso de Emily Sage é uma prova de que o mundo esconde segredos além do que a ciência pode explicar. O fenômeno de sua duplicata serve como um lembrete de que há forças em ação que ainda não compreendemos completamente. Para os céticos, a história é um exemplo de como o medo e a sugestão podem influenciar a percepção humana, criando experiências que, embora reais para os envolvidos, podem ter explicações racionais. Independentemente de qual lado você esteja, o legado de Emily Sage continua vivo. Sua história se tornou um símbolo do inexplicável, um enigma que persiste através dos séculos. Se há uma lição a ser tirada desse mistério, é que o desconhecido continua a nos desafiar,
convidando-nos a explorar os limites da nossa compreensão e a manter a mente aberta para o extraordinário. Ao longo deste vídeo, exploramos um dos mistérios mais perturbadores e fascinantes da história: a incrível história de Émilie Saget e sua gêmea fantasma. O caso de Émilie nos lembra que, por mais que tentemos explicar o mundo ao nosso redor, ainda há fenômenos que desafiam a lógica e a compreensão. E ao entender mais sobre esses enigmas, não apenas ampliamos nosso conhecimento, mas também alimentamos nossa curiosidade sobre o que realmente é possível. Agora que você conhece todos os detalhes desse fenômeno, que conclusões você tira? Será que vivemos em um mundo onde o sobrenatural pode realmente interferir em nossa realidade? Ou tudo não passa de um jogo da mente humana? Deixe sua opinião nos comentários, compartilhe suas teorias e aproveite para sugerir o próximo mistério que você gostaria de ver desvendado por aqui. Sua participação é fundamental para que possamos continuar trazendo conteúdo relevante e instigante. Se você gosta de casos como esse, tenho certeza de que vai adorar nossa playlist dedicada a histórias enigmáticas e misteriosas. Clique agora e descubra outros fenômenos que vão mexer com sua mente e desafiar suas crenças. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos. Afinal, o mundo está cheio de mistérios esperando para serem descobertos juntos.